Olá, uma boa noite a você. A Anvisa torna obrigatória a retenção de receitas para a compra de canetas de emagrecimento. E a noite de gols pelo Brasileirão. O Corinthians perdeu para o Fluminense jogando em casa. O Flamengo aplicou a maior goleada do campeonato diante do Juventude e segue na ponta da tabela. O Jornal da Record já está no ar. Oferecimento Bradesco, eleito o melhor banco para investir. A Anvisa determinou a retenção de receitas médicas para a venda de canetas de emagrecimento. Vamos conversar com a Yasmin Costa sobre este assunto. Oi, Yasmin, uma boa noite para você. Qual é a validade dessas receitas? Oi, Salsi, boa noite. As receitas vão ter validade de 90 dias e precisam ser emitidas em duas vias. Uma fica com o consumidor e a outra com a farmácia. Segundo a Anvisa, a retenção da receita vai aumentar o controle do uso dos medicamentos. A agência constatou um número elevado de eventos adversos relacionados ao uso indiscriminado das chamadas canetas emagrecedoras. Esses medicamentos foram desenvolvidos para diabetes, mas também passaram a ser indicados para a obesidade. E os efeitos ocorrem principalmente em pessoas que decidem usar os remédios apenas com a finalidade estética, sem o acompanhamento médico. Salsi. É certo, Yasmin, obrigada. 249 canetas de um outro medicamento indicado para o diabetes, mas que também é usado para o emagrecimento, foram apreendidas no aeroporto do Recife. A carga, avaliada em R$800 mil, foi identificada numa bagagem que tinha sido extraviada e pertencia ao mesmo passageiro que foi pego pela fiscalização no último sábado. Na ocasião, ele estava com 389 canetas, no valor aproximado de R$1 milhão. Segundo a Receita Federal, a carga vinha do Reino Unido. O medicamento tem regras específicas de importação que exigem prescrição médica e transporte refrigerado. Um turista americano foi baleado durante uma tentativa de assalto em frente ao estádio do Maracanã, no Rio de Janeiro. A vítima mora em Nova York, nos Estados Unidos, e estava passeando pelo local com a esposa quando o criminoso anunciou o assalto. O homem reagiu e foi baleado 2 vezes em uma das pernas. Quando a polícia chegou ao local, o criminoso já tinha fugido. O turista foi levado para um hospital e o estado de saúde dele é considerado estável. A morte de um policial aposentado que foi atropelado em São Paulo pode ter sido uma vingança. Ele era réu pelo assassinato de uma jovem numa briga de trânsito. Os parentes são suspeitos de planejar esse atropelamento. O circuito de segurança mostra quando o motorista estaciona num shopping na zona leste de São Paulo. Ele sai do carro e espera. Quando vê o policial, o homem entra no carro, acelera e atropela a vítima. Em seguida, faz a volta e atinge o policial pela segunda vez. Na fuga, arrasta o para-choque e passa pela cancela do estacionamento. Segundo a investigação, o assassinato foi motivado por vingança. O homem atropelado e que não resistiu é o policial aposentado Abel Siqueira, de 58 anos. Em março do ano passado, ele foi acusado de matar Luan Henrique Bonifácio depois de uma briga de trânsito. Abel dirigiu o carro preto. Ele para ao lado da moto de Luan e dispara. Para o delegado responsável pelo caso, há vários indícios de que o crime foi premeditado. A família do policial conta que desde o ano passado ele sofreu várias perseguições e no celular encontrado na casa dos suspeitos havia imagens do carro e do documento da vítima. As imagens que nós obtivemos, vimos o carro da vítima entrando, estacionando e outro atrás logo em seguida. Passou um na cancela e passou, certo, o autor do carro e um carro filmado, entendeu? Passou logo em seguida. O carro usado para matar o policial foi abandonado a 2 quilômetros do shopping. O veículo está registrado em nome do pai de Luan, mas as digitais encontradas no volante são do irmão de Luan. Pai e filho tiveram a prisão temporária decretada pela Justiça, mas ainda não foram encontrados pela polícia. É importante o senhor Alan e o senhor Osvaldo se apresentar, inclusive com o advogado, que é um direito deles, para que nós, autoridades, possamos tomar as medidas cabíveis. Em buscas na casa do pai e do irmão de Luan,
A polícia encontrou malas prontas para uma possível fuga e uma arma com numeração raspada. O policial atropelado chegou a ser preso pela morte de Luan, mas respondia ao processo em liberdade, o que provocou indignação na família. A defesa deles não quis se manifestar. A vacinação contra a gripe foi ampliada na cidade do Rio de Janeiro. Vamos conversar com o Leonardo Aki. Oi, Léo, e agora? Quem pode se vacinar? Boa noite. Oi, Salsi, boa noite para você e para todos que nos acompanham. Olha, todas as pessoas com mais de 6 meses já podem tomar a vacina contra a gripe aqui no Rio de Janeiro. A ampliação é uma forma de aumentar a prevenção, já que só este ano 7 pessoas morreram por causa da doença e 85 internações foram registradas na capital fluminense. A meta é proteger pelo menos 3 milhões de cariocas. Agora, para tomar a vacina é preciso ir a uma unidade de saúde com documento de identidade e de preferência com a caderneta de vacinação. A dose é anual e quem se vacinou no ano passado precisa tomar de novo o imunizante. Salsi. Perfeito, Léo. Obrigada. O Brasil pode bater um recorde histórico de turistas estrangeiros neste ano. A previsão é do presidente da Embratur, que visitou a Record nesta quarta-feira. Marcelo Freixo foi recebido pelo CEO do Grupo Record, Marcos Vinícius Vieira, e pelo superintendente comercial multiplataforma, Alarico Naves. Segundo o presidente da Agência Brasileira de Promoção Internacional do Turismo, o Brasil recebeu no ano passado quase 7 milhões de estrangeiros e eles geraram uma receita superior a 40 bilhões de reais. Esse ano de 25, janeiro e fevereiro, a gente recebeu 2,8 milhões de turistas estrangeiros em 2 meses. Tudo indica que 25 a gente vai bater o recorde sobre o recorde, o que é um momento extraordinário para o Brasil. Então, é para comemorar o turismo como um grande motor da economia, né? Mais sustentável, mais limpo, gerando emprego e renda. Então, a notícia é muito boa. Para a Embratur, a exigência de visto aos visitantes da Austrália, Canadá e Estados Unidos, que começou a valer neste mês, não deve atrapalhar o crescimento do turismo no país. O país que cobra visto da gente, a gente cobra visto do país, né? Se esse visto for rápido, se esse visto não for um visto burocrático, se o turista não perder tempo, isso não vai fazer com que ele deixe de vir. Então, o compromisso do Itamaraty é que o visto não seja burocrático e que ele saia muito rápido, que ele seja eletrônico. Então, isso é importante para a gente. O Comando Militar do Sudeste fez uma solenidade em homenagem ao Dia do Exército. A data é celebrada em 19 de abril, mas este ano a comemoração foi antecipada. A comemoração dos 377 anos do Exército mobilizou centenas de militares. Autoridades civis também participaram do evento no quartel-general do Comando Militar do Sudeste, em São Paulo. A comemoração tem como referência o ano de 1648, quando pela primeira vez brasileiros de diversas etnias se uniram para lutar contra os holandeses na Batalha dos Guararapes, em Pernambuco. Militares e civis receberam medalhas por serviços prestados ao país. A solenidade também lembrou os 80 anos da vitória dos aliados na Segunda Guerra Mundial. O Exército, quando é chamado para proteger a nossa sociedade no escopo da garantia da lei e da ordem, se faz presente cooperando com as forças de segurança. Nas calamidades, no Sul, tivemos presente apoiando, com mais de 20 mil militares do nosso Exército apoiando aquela calamidade. E cada vez mais estamos presentes. Esse é o nosso papel, servir a nossa sociedade. Um temporal provocou alagamentos e transtornos em Belo Horizonte nesta quarta-feira. A Virgínia Nalon atualiza as informações agora para a gente. Boa noite, Virgínia. Oi, Salso, boa noite para você. Começou a cair uma garoinha agora, viu? A Defesa Civil monitora essas casas que foram atingidas. Em algumas regiões, choveu 90% do esperado para abril em apenas 3 horas. Em algumas vias, motoristas tiveram que fugir da inundação. Uma câmera de segurança flagrou o momento que uma árvore caiu e por pouco não atingiu um carro. Um alerta para deslizamentos foi emitido e vale até o fim de semana. A Defesa Civil pede atenção principalmente para quem mora nessas áreas de encostas e barragens. Salsi. Tá certo, Virgínia, obrigada.
Agora a gente fala de futebol. Teve de tudo nesta quarta-feira pelo Campeonato Brasileiro. Goleada, técnico demitido e craque saindo de campo machucado. Eu começo falando da vitória do Fluminense sobre o Corinthians, que a Record transmitiu com exclusividade na TV aberta. A Duda Gonçalves acompanhou tudo na Neoquímica Arena, em São Paulo, e conta pra gente como foi. Boa noite, Duda. Boa noite, Salsi. Aqui na Neoquímica Arena, o Corinthians perdeu por 2-0 para o Fluminense para mais de 41 mil torcedores. Os donos da casa dominaram o primeiro tempo. Memphis Depay recebeu o passe de Breno Bidon e bateu colocado, buscando o ângulo. Fábio fez a defesa. Romero também levou perigo à defesa adversária. Criou uma boa chance. Mas quem voltou melhor no segundo tempo da partida foi o Fluminense. Logo aos 17 minutos, uma sobra de bola com René. Bateu de chapa para fazer o primeiro gol da partida aqui na Neoquímica Arena. Pouco tempo depois, aos 35 minutos, a arbitragem viu o pisão de Martínez em Kevin Serna e o VAR revisou, assinalando pênalti para o Fluminense. John Arias bateu, converteu o gol e marcou o segundo da vitória do Fluminense na Neoquímica Arena. O Fluminense chega à 4ª vitória seguida na temporada. Já o Corinthians chega ao seu 3º jogo sem vencer. Obrigada, Duda. O Flamengo goleou o Juventude no Maracanã e segue na liderança do campeonato. Foi uma vitória sem sustos para o rubro-negro, não é, Felipe Figueira? Boa noite. Boa noite, Salsi. Aqui no Maracanã, o Flamengo goleou o Juventude por 6-0. Eric Pulgar aproveitou o cruzamento de Arrascaeta e de cabeça fez o primeiro. O segundo foi de Gonzalo Plata, que recebeu o lançamento de Gerson e tocou na saída do goleiro. O terceiro foi de Danilo, que também aproveitou o cruzamento de Arrascaeta. Tudo isso em apenas 21 minutos de jogo. Sem forças para reagir, o Juventude viu o Flamengo transformar a vitória em goleada. O quarto gol foi de Arrascaeta, com um chute no canto. O quinto foi do artilheiro Pedro. O camisa 9 ainda sofreu pênalti que ele mesmo cobrou. O goleiro pegou, mas deu rebote. Aí o camisa 9, de carrinho, mandou a bola na rede e fez 6-0. Com o resultado, o Flamengo é o líder do Campeonato Brasileiro com 10 pontos ao lado do Palmeiras. O próximo compromisso do time liderado pelo técnico Felipe Luiz será o clássico contra o Vasco, no próximo sábado, aqui mesmo no Maracanã. Salsi. Obrigada, Felipe. Seguimos no futebol porque, como o Felipe disse, o Palmeiras é o vice-líder. Jogando fora de casa, o Alviverde quebrou a invencibilidade do Internacional no ano e chegou à 3ª vitória na competição. Já o Grêmio foi goleado e demitiu o treinador. O São Paulo amargou o 4º empate seguido. No Rio de Janeiro, Ferreirinha bateu bonito no ângulo e colocou o São Paulo na frente do Botafogo. Os atuais campeões empataram 3 minutos depois, também num belo gol de Savarino. Ainda no primeiro tempo, o tricolor paulista ficou novamente em vantagem, graças a André Silva. Mas Igor Jesus deixou tudo igual novamente, final 2-2. No interior paulista, Daniel Borges chutou forte e fez o primeiro do Mirassol contra o Grêmio. Reinaldo, de pênalti, ampliou. E, cobrando falta, marcou o segundo dele contra o ex-time, 3-0. Bright White descontou para o Grêmio. Daniel Borges também fez o segundo dele no jogo. Final 4-1. Foi a primeira vitória do Mirassol na história do Campeonato Brasileiro. O resultado causou a demissão do técnico do Grêmio, Gustavo Quinteros, o 3º treinador a cair neste Brasileirão. O Red Bull Bragantino viajou ao Recife e derrotou o Sport. 1-0, gol de Juninho Capixaba. Em Porto Alegre, Facundo Torres marcou para o Palmeiras contra o Internacional. 3ª vitória consecutiva do Verdão, que chegou a 10 pontos no Brasileirão. E daqui a pouco a gente volta com outros resultados da noite, com a primeira vitória do Santos no Brasileirão, que infelizmente teve Neymar deixando o campo machucado contra o Atlético Mineiro.
A ex-primeira-dama do Peru e o filho dela desembarcaram agora há pouco no aeroporto de Congonhas, em São Paulo. Os dois chegaram ao Brasil nesta quarta-feira, depois de receberem asilo diplomático. A ex-primeira-dama e o marido, o ex-presidente Ollanta Humala, foram condenados a 15 anos de prisão por lavagem de dinheiro. De acordo com a justiça peruana, o casal teria recebido 18 milhões de reais da construtora Odebrecht e mais R$ 1.200.000 do ex-presidente da Venezuela, Hugo Chávez, para financiar campanhas eleitorais. Ollanta Humala governou o Peru entre 2011 e 2016. A defesa do casal nega as acusações e diz que houve irregularidades no processo. O ex-presidente Ollanta Humala foi preso logo depois da divulgação da sentença. De acordo com o Itamaraty, a ex-primeira-dama e o filho buscaram refúgio na Embaixada Brasileira em Lima e estão, nesse momento, em processo de regularização migratória no Brasil. O Ministério das Relações Exteriores não revelou o custo da operação, que envolveu o uso de um jato da Força Aérea Brasileira. Também não foram detalhados os motivos que levaram à concessão do asilo diplomático. Agora os destaques internacionais. A China convocou uma reunião do Conselho de Segurança da ONU para discutir as tarifas impostas pelos Estados Unidos. O governo americano detalhou em um documento que a taxação de alguns produtos chineses vai ser de 245%. No comunicado da Casa Branca, o governo revelou que a China vai enfrentar tarifas de até 245%. O governo disse que a medida é resultado das ações de retaliação da China. O governo chinês declarou que não vai aumentar as taxas além dos 125% já anunciados pelo país. Hoje, a China enviou um convite aos países que fazem parte do Conselho de Segurança das Nações Unidas para uma reunião informal na semana que vem. Pequim acusou os Estados Unidos de intimidar aliados com tarifas de importação. Em meio à guerra comercial, a China anunciou que a economia do país cresceu 5,4% no primeiro trimestre de 2025, em relação ao mesmo período do ano passado. Diante do risco de aumento de preços por causa das tarifas, os americanos anteciparam as compras. As vendas no varejo cresceram 1,4% no mês passado, segundo o Departamento do Comércio. Carros novos ficaram no topo da lista, com alta de 5,3% nas vendas. As forças de segurança de Israel confirmaram a morte de mais um chefe do grupo terrorista Hamas. Já os extremistas da Jihad Islâmica, que são aliados do Hamas, divulgaram imagens de um refém israelense. A família autorizou a divulgação de um trecho da gravação. Ron Braslavsky pede ajuda ao premier israelense Benjamin Netanyahu e ao presidente americano Donald Trump. As forças israelenses confirmaram hoje a morte de um terrorista da unidade de elite do Hamas que esteve envolvido no planejamento do ataque do dia 7 de outubro de 2023 contra Israel. Mahmoud Ibrahim Hassan Abu Hisra atuava ao lado de um dos principais líderes militares do grupo e já havia participado de outra ação terrorista contra soldados israelenses em 2014. A revista americana Time anunciou hoje uma ex-refém israelense entre as 100 personalidades mais influentes do mundo. Noa Argamani ficou 246 dias em poder do Hamas. As imagens do sofrimento dela no momento do sequestro se transformaram em um símbolo do drama dos reféns levados pelos terroristas do Hamas. Depois de libertada, ela se encontrou com o presidente Donald Trump na Casa Branca. A polícia dos Estados Unidos divulgou imagens das câmeras corporais dos policiais que registraram a morte do ator Gene Hackman. Havia roupas, livros e outros objetos espalhados pela casa. O corpo de Betsy Arakawa foi encontrado no banheiro. Um dos cães do casal ainda estava vivo, ao lado dela, enquanto o outro não sobreviveu por falta de água e comida. O corpo de Gene Hackman estava em outro cômodo próximo à cozinha.
Um computador encontrado no local revelou que Betsy pesquisou sobre a Covid-19 dias antes da morte, porque o marido estava com sintomas da doença. Ela chegou a encomendar cilindros de oxigênio em um site de compras, mas ele fez um teste e o resultado foi negativo. O laudo da polícia do Novo México revelou que a pianista morreu uma semana antes do marido. Ela teve uma síndrome pulmonar causada por antavírus, que é transmitido por roedores. O quintal da casa estava infestado de ratos. Já o ator morreu por doença cardíaca agravada pelo estágio avançado de Alzheimer. De volta ao Brasil, a Polícia Federal investiga uma quadrilha suspeita de movimentar 3,5 bilhões de reais para espalhar notícias falsas nas eleições do ano passado. Nesta casa, em Vargem Grande, na zona oeste do Rio, policiais federais procuraram pistas sobre uma quadrilha suspeita de montar uma rede de desinformação para interferir nas eleições municipais em 2024. Os agentes cumpriram hoje 10 mandados de busca e apreensão. Um dos alvos é o prefeito de Cabo Frio, Dr. Serginho. Segundo a PF, atores contratados pelos suspeitos encenavam diálogos em locais de grande circulação para desmoralizar candidatos. O material, financiado com dinheiro público, era filmado e publicado nas redes sociais. A operação aconteceu nas cidades do Rio de Janeiro, Cabo Frio, Itaguaí e Mangaratiba, e também no município de Juiz de Fora, em Minas Gerais. A Polícia Federal quer descobrir como funcionava o esquema de pagamento para a organização criminosa acusada de espalhar notícias falsas nas eleições. A Justiça determinou o bloqueio de cerca de 3 bilhões e 500 milhões de reais em contas de investigados e a suspensão das atividades de 8 empresas, algumas de fachada, que lavavam o dinheiro do grupo. O prefeito de Cabo Frio negou a participação no esquema. Eu estou sendo vítima de uma injustiça nesse momento e vou provar a minha inocência plenamente. A OAB de São Paulo quer ampliar a força-tarefa de combate ao golpe do falso advogado para todo o país. O objetivo é combater criminosos que se passam por profissionais para enganar quem tem processos na justiça. O Maurílio estava à espera de uma decisão judicial quando recebeu a ligação de um suposto promotor. Estou ligando para o senhor através do seu advogado, Dr. Vitor. Deu o nome do Vitor inteiro. O senhor tem o processo número tal. Deu o número do processo, né? E eu que estou cuidando agora porque o seu caso foi ganho. Para garantir o valor da ação, ele deveria fazer uma transferência de R$ 4.280. Assim que Maurílio fez, o falso promotor sumiu. Daquele telefone que ele me ligou, não atendia mais. A foto dele não aparecia, eu falei, caí num golpe. O que chama a atenção nesse caso é que o advogado do aposentado, Vitor, também caiu em golpe. Ele teve dados pessoais e profissionais usados para enganar diversas pessoas que estão com processos em andamento. Usaram nome, foto, número da OAB para enviar mensagens por celular na tentativa de tirar dinheiro das vítimas, cobrando supostos pagamentos, doutor, relacionados à ação judicial. De acordo com a OAB de São Paulo, de fevereiro até agora, foram registrados 1.630 casos de advogados que tiveram a identidade usada em fraudes. De uma carteira de 100 clientes, cerca de 30% desses clientes já receberam mensagens falsas. A OAB quer ampliar a força-tarefa para todo o país. Nós temos uma cartilha que ela é divulgada através da assessoria de imprensa com todos os tribunais do Estado e também os tribunais de outros estados. Também Superior Tribunal de Justiça, Supremo Tribunal Federal, mas a vítima que foi golpe disso, procure o seu advogado e a OAB vai dar todos os encaminhamentos. 2 policiais militares de São Paulo foram indiciados por estupro de vulnerável. A denúncia é de uma jovem que havia pedido ajuda para voltar para casa após um bloco de carnaval. A principal prova contra os policiais veio de uma câmera de uma rua de São Bernardo do Campo, na Grande São Paulo. Da viatura, descem uma jovem de 20 anos e um PM. Eles vão para perto de uma árvore. O motorista da viatura para ao lado, o que bloqueia a visão. Ela tenta pedir socorro a moradores da rua. O policial que dirigia a viatura vai atrás, pega a jovem pela cintura
e a empurra para dentro do veículo. As imagens gravadas no dia 2 de março foram analisadas pelos investigadores. A jovem tinha pedido uma carona para voltar para casa, depois de um bloco de carnaval. O rastreador indicou que os policiais circularam pela região metropolitana. Eu falei para ir para casa. Tá, então, se eu deixar você lá, e aí, apaga tudo isso aí. Depois de ser abandonada numa rodovia, ela registrou um boletim de ocorrência por estupro. O inquérito da Polícia Civil concluiu que os PMs permaneceram com a menina por mais de 2 horas, bebendo, fumando e praticando atos sexuais, e que em nenhum momento resguardaram a integridade da vítima. O cabo James Gomes e o soldado Léo Aquino estão detidos desde o mês passado. Hoje eles prestaram depoimento e foram indiciados por estupro de vulnerável. O Jornal da Record teve acesso a laudos do inquérito. O exame que analisou a possibilidade de crime sexual foi inconclusivo. Já o laudo toxicológico indicou a presença de álcool no sangue da vítima e ainda 3 medicamentos psiquiátricos. Para a polícia, a vítima não tinha condições para dizer sim ou não. Os 2 policiais militares alegam inocência. O uso de câmaras de bronzeamento artificial está proibido aqui no país desde 2009, porque pode causar danos à saúde. Mesmo assim, várias clínicas oferecem o procedimento de maneira clandestina. Páginas de clínicas de estética prometem bronzeado de verão em qualquer época do ano, em câmaras com lâmpadas que emitem raios ultravioleta para estimular a produção de melanina na pele. As câmaras de bronzeamento artificial para fins estéticos estão proibidas desde 2009 por determinação da Anvisa, mas o serviço ainda é oferecido de maneira clandestina em alguns locais ou por clínicas que conseguiram liminares na justiça. Na internet, advogados oferecem o serviço. Neste anúncio, a promessa é da liminar sair em 30 dias. Na semana passada, 4 pessoas foram presas após uma mulher sofrer queimaduras graves durante o procedimento em Goiânia. Foram apreendidas 8 câmaras que seriam vendidas por até R$20 mil cada. No início do mês, a venda de lâmpadas fluorescentes usadas em câmaras de bronzeamento foi proibida. As câmaras de bronzeamento artificial se baseiam na emissão de radiação ultravioleta. A gente tem o acúmulo de danos na célula que podem levar ao câncer de pele, que é a nossa maior preocupação. A Dani não sabia da proibição e viu manchas na pele começarem a surgir no dia seguinte ao procedimento. Foi como se tivesse queimado de dentro para fora, como se fosse realmente uma radiação. Queimou de dentro para fora. No dia eu já comecei a sentir dor de cabeça e febre, antes mesmo delas começarem a aparecer. E aí quando elas foram aparecendo eu fui sentindo muita dor e tive muita febre também. Agora a gente volta a falar sobre a 4ª rodada do Brasileirão. O Santos venceu a primeira no campeonato, mas perdeu Neymar contundido. O Jean Brandão conta pra gente como foi o jogo na Vila Belmiro. Oi, Jean, boa noite. Boa noite, Salsi. Olha, parecia uma noite perfeita para o Neymar. Antes do início do jogo, ele deu show para a torcida, com direito a embaixadinhas e chapéu dos colegas. Com a bola rolando, o Neymar também fez boas jogadas. Mas depois da cobrança de escanteio, a bola sobrou para Zé Ivaldo. Foi dele o primeiro gol do jogo, com direito à provocação à torcida do Galo. 2 minutos depois, Barreal não teve trabalho para fazer 2-0 para o Santos. E aos 33 minutos de jogo, no jogo de número 100 do Neymar com a camisa do Santos, aqui na Vila Belmiro, ele caiu no gramado, chorando bastante. Sentiu novamente uma lesão na coxa esquerda, a mesma que o afastou dos gramados por mais de 40 dias. E sem Neymar em campo, o Santos não fez mais gols. O Atlético Mineiro também não. No placar final, o Santos 2, Atlético Mineiro 0. Obrigada, Jean. Em Salvador, o Vitória bateu Fortaleza por 2-1. Janderson marcou o primeiro do Vitória. Você acompanha nas imagens. Diogo Barbosa recebeu na área, bateu na saída do goleiro e empatou para o Fortaleza. E Mateuzinho fez 2-1 com estilo, viu? Foi a primeira vitória do rubro-negro baiano nesse Brasileirão.
Este foi o Jornal da Record. Ouça essa e as outras edições dos boletins JR 24 horas, também nas plataformas de áudio. Você fica agora com Fala Que Eu Te Escuto. Uma boa noite para você. Cuide-se. Tchau.